muito boa tarde! Chegamos aqui para mais uma das nossas lives Descomplicando a compra do seu imóvel. Hoje é o nosso 10º episódio. Nós já chegamos às 2 semanas completas, completando hoje 10 episódios. Muito obrigado! Tenho recebido comentários, pessoas mandando seus feedbacks. Mande o seu também, se você está gostando dessa semana, se está sendo produtiva, se está descomplicando a compra do imóvel para você. Deixa eu te ajudar com isso, deixa eu te ajudar a você chegar mais próximo da compra do seu imóvel. Muito obrigado. Hoje, sexta-feira, final de semana já chegando. Quem sabe esse final de semana vai ser o dia que você vai começar a olhar o seu imóvel, a pensar no seu imóvel. Então eu quero aqui te dar esses insights. Qual que é o tema de hoje? Qual que é o nosso episódio de hoje? O episódio de hoje é imóvel na planta versus imóvel pronto. O que eu devo escolher? O que eu escolho? Né? Uma dúvida muito comum para as pessoas. Imóvel na planta, será que é seguro? O imóvel pronto, eu já vou mudar logo em seguida. Será que é melhor? Será que é pior? Hoje aqui nós vamos falar sobre esse tema. Então, seja muito bem-vindo. Você que está pelo Instagram, você que estiver vendo pelo YouTube, Facebook, seja por onde for. Só reforçando. Se você tem alguma dúvida, se você está com dúvida de algum tema, alguma coisa que eu falei que talvez você não entendeu, mande a sua dúvida para nós, é muito importante, porque é através da sua dúvida que eu vou saber se a explicação está sendo correta. Talvez a gente tem um livro que até eu estou lendo agora, chama Ideias que Colam. É um livro que te ensina a passar a sua ideia de uma forma melhor para o mundo, né? Para que as pessoas entendam mais. E uma coisa que ele chama é da maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? Que uma vez que você já sabe de um assunto, quando você vai explicar para outra pessoa, você pressupõe que ela também deveria saber e não necessariamente ela sabe. Então eu faço esse trabalho no momento que eu estou ajudando, no momento que eu estou explicando às pessoas, de tentar me livrar do meu conhecimento para que eu explique para essa pessoa e fique da melhor maneira possível, caiba bem na mente dela, ela consiga entender bem. Então esse aqui para mim também é um exercício de me livrar da maldição do conhecimento, explicar para você de forma simples, prática, para que você entenda tudo e descomplique a compra do seu imóvel. Então me ajude a ser um bom professor. Então vamos falar qual que é a diferença, por que você deve escolher um imóvel na planta ou um imóvel pronto. A primeira coisa que eu quero falar, e eu gosto sempre de começar, né, explicando o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, vou colocar aqui do lado, imóvel na planta e imóvel pronto. E aí eu vou te falar algumas diferenças para que você entenda, né? Imóvel pronto tá muito claro, né? É aquele imóvel que já está finalizado, não tem nenhuma obra acontecendo. Se você comprar aquele imóvel, você já pode mudar logo em seguida. Então, geralmente o imóvel pronto é aquele que você pode entrar dentro dele, que você pode andar pelos cômodos desse imóvel, seja uma casa, seja um apartamento. Quando ele é pronto, quando ele está completamente pronto, então é sim chamado imóvel pronto. Então, um indício se o imóvel está pronto na planta é, por exemplo, você falar assim, eu posso ir ver esse imóvel, eu posso visitar. Se a pessoa falar, olha, ainda está em obras, ele vai ser um imóvel na planta. Olha, ele já está prontinho, eu posso te levar lá, você vai entrar dentro do imóvel, vai abrir as janelas, vai ter acesso ao imóvel como um todo. Então esse imóvel é um imóvel pronto. E fora disso, é um imóvel na planta. E muitas pessoas ficam sem entender o que é um imóvel na planta, né? O que é planta? Planta é um nome assim popularmente conhecido a um projeto, né? Às vezes tem uma folha de papel, tem alguns dados aqui da construtoras e aqui, digamos que seja a planta. O que é a planta? É aquele chamado também de planta baixa, né? Aqui tem a divisão dos cômodos.
Você reparou que eu sou ótimo para desenho? Então aqui tem a divisão dos cômodos, por isso que começou a ser chamado de imóvel na planta. Que é o quê? Você está comprando o imóvel, mas por enquanto só existe um projeto desse imóvel. Ele ainda não está pronto, ele está apenas na planta. Que é essa folha de papel que é feito por um arquiteto, por um engenheiro. Então ele só está na planta. Então por isso que é chamado imóvel na planta. Um dos grandes medos e um dos grandes receios que as pessoas têm de quando vão comprar um imóvel na planta é pensar, será que ele vai ser entregue mesmo? Por quê? Você está comprando uma coisa, você está comprando um papel, né? É um contrato, e aí lá está falando que você vai receber as chaves, por exemplo, em dezembro de 2021. O construtor ou a pessoa que está te vendendo fala assim, olha, eu estou vendendo esse imóvel, ele vai te mostrar o projeto e vai te falar, olha, eu vou entregar esse imóvel em dezembro de 2021. A gente agora está em abril de 2020, então seria mais ou menos 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses. Mas e se esse imóvel não for entregue, né? E qual que é o risco que eu tenho? Espera um pouquinho, só guarde essa dúvida aí, porque essa dúvida é uma das dúvidas principais. Vou até tirar essa dúvida aqui e vou colocar ela aqui do lado, porque essa dúvida eu vou responder exatamente aqui. Como não ter um problema do seu imóvel não ser entregue? Ah, como é que eu me livro desse problema dele não ser entregue? Eu vou responder para você exatamente aqui. Um outro problema e uma outra dúvida que as pessoas têm também, olha, será que esse imóvel pode ser uma fraude? Talvez essa pessoa não é proprietária desse lote, ou talvez o imóvel não vai ser entregue dessa forma, né? Lá na planta do imóvel, aí vem especificado todos os itens. Vai explicar, né? Qual que é o tamanho dos quartos, qual que é o tamanho da sala, vai explicar qual piso que vai ser instalado. Então, tudo isso precisa estar constante no contrato. Então, quando você compra um imóvel na planta, você tem lá o contrato, e aí o contrato ele vai constar alguns itens. Vai falar quem que é o vendedor, vai falar quem que é o comprador, que no caso é você. E tem uma coisa muito interessante que se chama memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? Ele vai descrever tudo que vai constar no seu imóvel. Então vai falar lá, olha, a sala vai ser instalada cerâmica na cor X, vai estar lá no memorial descritivo. Olha, na cozinha vai vir com cerâmica no chão e nas paredes. Ah, vai vir na parede até 1,5 m de altura, ou vai vir na parede até no teto. Tudo isso você vai ver no memorial descritivo. Tudo isso vai estar escrito lá. E você também recebe a planta baixa. O que é a planta baixa? Planta baixa. O que é a planta baixa? É exatamente isso que eu estou te mostrando. Só que aqui vão vir as medidas, né? Por exemplo, olha, essa parede aqui mede tantos metros. Essa parede aqui mede tantos. Por exemplo, 3 metros, que é 300 centímetros. Essa parede aqui mede 250 centímetros, que é 2,5 metros. Então, não corre o risco de você comprar um imóvel e quando você receber ele seja diferente, porque tudo o que vai ser construído está presente aqui na planta. Então não tem problema de você comprar um imóvel na planta, desde que você se atente a esses dados. Então você tem que olhar quais dados do vendedor que você tem que analisar, quais dados do comprador, que é os seus dados, né? O memorial descritivo, a planta baixa. Olha, se for um condomínio, vai ter também o que a gente chama de croquis. O que é o croquis? Aí é uma folha assim também, né? Uma folha grande. E aí consta aqui que, por exemplo, aqui é o condomínio. Então, digamos que esse condomínio ele seja um quadrado grande. E no croquis vai mostrar, olha, aqui é a portaria. Aqui vai ter o prédio, o bloco 1. Aqui vai ter o bloco 2. Aqui é a piscina.
E aí dentro de cada bloco, às vezes tem mais apartamentos. Bloco que a gente chama um prédio, né? Um prédio, e aí dentro desse prédio tem, por exemplo, 4 apartamentos por andar. Então, é como se fosse aqui, ó, vamos chamar esse aqui de bloco 3, e aí tem um pontilhado assim, que mostra que aqui tem 4 apartamentos nesse andar. Então eu tenho o apartamento final 1, final 2, final 3, final 4. Por que que vem o croquis? Porque às vezes você está comprando o apartamento 101 do bloco 3. Qual que é o apartamento 101? Ele vai estar aqui no bloco 3, como no nosso exemplo, e ele vai estar no primeiro andar. E as janelas dele vão vir para esse lado e para esse lado. Então, na hora que você está escolhendo o seu imóvel, você tem que atentar para as duas coisas, para o croquis, né, para você ver onde que o seu imóvel está localizado no condomínio, e para a planta baixa, que aí você vai ver qual que é as dimensões do seu imóvel, como é que é o seu imóvel. Então, as duas coisas são complementares, tanto o croquis quanto a planta baixa. Por quê? Talvez você fale assim, igual eu já ajudei um casal de clientes, a Ana Paula e o Marcos. E quando eu estava mostrando para eles o imóvel, ela falou assim, tinha um bloco mais ou menos aqui, e ela falou assim, Felipe, eu quero esse apartamento aqui, ó. Esse aqui. Porque a janela do quarto dele dava exatamente para a piscina. E eles escolheram no quarto andar. E ela falou assim, eu tenho certeza que a minha filha vai amar ficar nessa piscina, então eu quero estar sempre olhando ela, quero estar supervisionando ela. Então eles escolheram esse apartamento com a vista para a piscina. Então tudo isso você tem que se atentar, a planta baixa e ao croquis. E aí você não vai correr o risco de ter uma fraude ou de você comprar um imóvel e ele não vai ser entregue exatamente da mesma forma que ele foi, projetado, né, que ele foi planejado. Uma outra dúvida que as pessoas têm é na planta, confundem, né? Imóvel na planta e imóvel em construção. Então, geralmente as pessoas chamam na planta, né, todo aquele que não está pronto. E aí as pessoas também, quando pedem a minha ajuda, e falam assim, Felipe, eu estou querendo comprar um imóvel, mas não quero na planta, porque na planta demora muito. Eles falam que é 3, 4 anos para entregar. Então, existem, dentro de um imóvel na planta, ele pode ser dividido por vários outras formas, né? Então, digamos assim, imóvel pronto só tem um tipo, porque ele já está pronto mesmo. Agora, o imóvel na planta, você pode dividir ele em algumas características. Pode ser um imóvel na planta que ainda não começou, então não começou a obra, ele está na planta. A construtora só tem o projeto, não passou a terraplanagem, não fez nada, só tem o projeto, então ainda não começou a obra. Tem imóveis na planta que estão na parte de infraestrutura, aí ele está naquela parte de terraplanagem, né? O que é terraplanagem? Talvez o terreno daquele imóvel ele é mais acidentado, tem um morro grande. Terraplanagem é quando o trator vai lá e faz um acerto no terreno. Ah, tá aqui o terreno, e aí a construtora quer que o terreno fique mais certinho assim. Então o trator vai vir e vai retirar toda essa terra para que o terreno fique mais linear, mais reto, né? E dê mais facilidade para construir. Então isso é terraplanagem. Então tem imóveis na planta que estão na fase de infraestrutura. Tem imóveis na planta que estão na fase de construção. O que é a fase de construção? É que quando já fez a terraplanagem, já começaram a construir os prédios. Então, talvez aquele condomínio ali tem 10 blocos, 10 torres, né? 10 prédios e já construiu 2, 3 ou 4. Então, ele está aqui na fase da construção. E tem a última fase aqui, que é a fase do acabamento. Acabamento é quando a parte de fora, a parte de infraestrutura, os prédios já estão todos prontos e aí começa a fase de acabamento. É hora de instalar os pisos, é hora de instalar as portas, hora de instalar as cerâmicas. Toda essa parte é feita na fase de acabamento. E aqui é até legal, e eu vou entrar
logo aqui na frente do porquê que apartamentos na planta muitas vezes são mais baratos do que apartamentos prontos. Lembrando, o tema desse episódio é imóvel na planta ou imóvel pronto? Qual que eu devo escolher? Então eu estou te explicando aqui as diferenças entre um e outro para que você tome as decisões de escolher ou não. Vou te falar também dos riscos, né? Lembra aqui que eu vou te falar sobre esse risco dele não ser entregue. Vou te explicar que existe uma forma de você comprar um imóvel na planta e não ter esse risco dele não ser entregue. Então, imóvel na planta tem esses 4 tipos. Aí a construtora pode começar a vender quando? Pode começar a vender aqui mesmo sem ter começado a obra. Ela só precisa de ter o que a gente chama de RI. O que é RI? Registro de incorporação. Ela precisa fazer um registro no documento desse imóvel falando, olha, eu, construtora Felipe Queiroz, vou construir aqui um prédio, vou começar a obra em tal data e tenho o prazo tal para terminar. Então isso ela tem que fazer o RI, que é o registro de incorporação. Ela fazendo o RI, você já pode comprar o seu imóvel. E muitas pessoas me perguntam, né, novamente, porque veio no meu Instagram, as pessoas que compram imóveis, muitas delas eu posto uma foto, faço um agradecimento a elas, e muitas pessoas me perguntam por que a maioria compra imóvel na planta. Por que muitas pessoas compram imóvel na planta? Segundo as últimas contas que eu e a minha esposa fizemos, eu já ajudei por volta, né, de 44 famílias. Tem que atualizar porque teve novas famílias que eu ajudei, mas eu ajudei 44 famílias a comprarem os seus imóveis. Sendo que a maioria delas, eu diria aí seguramente que 95% compraram imóveis na planta, não compraram imóveis prontos. E por que a maioria das pessoas compra imóvel na planta, né? Será que realmente é tão vantajoso assim? Ou talvez não? Então é isso que a gente vai entender. E aí, quando eu te falo que a maioria compra imóvel na planta, pode ser em qualquer uma dessas fases. Então, às vezes o cliente chega até mim pedindo a minha ajuda e fala, eu quero na planta, mas eu prefiro pronto, né? E eu falo assim, olha, você pode comprar um imóvel na planta que está em fase de acabamento, que vai ser entregue daqui a 4 meses. E aí ele, olha, então existe imóveis na planta que vão entregar em poucos meses? Sim, existe. Basta você procurar um imóvel na planta, no estágio da obra, na fase da obra, que mais vai adequar às suas necessidades. Então, não necessariamente, quando você ouvir falar assim, imóvel na planta, é que ele vai entregar daqui 3 anos. Existem imóveis na planta que estão em fase de acabamento e que vão ser entregues daqui a 4 meses, daqui a 5 meses. Tem imóveis na planta que estão em fase de construção e aí vão ser entregues daqui a 1 ano. Tem imóveis na planta que as obras nem começaram, aí vão ser entregues daqui a 2 anos, 2 anos e meio. Tudo isso vai depender da construtora, vai depender do projeto, né? Recentemente um casal de clientes, eles estão querendo comprar uma casa e aí me perguntaram, Felipe, o construtor, o dono do imóvel me mandou o projeto e será que demora quanto tempo? E aí eu estava fazendo algumas contas com eles. Eu falei assim, olha, pelo projeto dele deve demorar em torno de 2 anos para entregar. Então você, na planta, você pode escolher em qualquer uma dessas fases. E aí, agora a gente vai entrar aqui nos benefícios, né, da compra de um imóvel na planta. Por que o imóvel na planta é mais barato? Qual que é a lógica que existe? Por que é mais barato e será que compensa comprar sendo mais barato? E aí a lógica é a seguinte, é basicamente pela lei da oferta e da procura. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, que eu tenha um terreno muito grande. Digamos que isso aqui seja uma fazenda, né? Vamos chamar aqui de fazenda. E eu queira fazer um loteamento nessa fazenda. Eu queira vender alguns lotes, né? Eu tenho essa fazenda, ela está lá parada e eu quero vender uns lotes. Para vender os lotes, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir algumas ruas nessa fazenda, né? Abrir algumas ruas. E aí, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer infraestrutura.
eu tenho que fazer esgoto, eu tenho que fazer asfalto, para que depois eu consiga vender os lotes. Deixa eu fazer uma linha tracejada aqui, que eu creio que vai ficar mais fácil de entender. E depois eu vou começar a dividir a minha fazenda em lotes. Então eu vou dividir essa fazenda aqui as ruas, né? Vou escrever aqui rua e aqui rua. E aí eu vou dividir a minha fazenda em vários lotes. Beleza, até aí tudo bem. Só que eu ainda não vendi nenhum desses lotes. Eu tenho a minha fazenda, vou começar a fazer as ruas e ainda não vendi nenhum desses lotes. Por quê? Porque ninguém sabia que eu estava vendendo, ninguém conhecia. E aí eu coloco lá uma plaquinha, vende-se lotes. O que acontece? As primeiras pessoas que vêm comprar, elas ficam meio ressabiadas, assim, né? Será que essa fazenda vai dar certo? Será que esse loteamento vai para frente mesmo? Será que aqui não vai ficar abandonado? Ninguém vai querer comprar? Então, as pessoas, os primeiros compradores, eles correm, digamos, um risco daquele imóvel não ir para frente, daquele imóvel não vingar, digamos assim, da pessoa que está fazendo o loteamento, no caso eu, não querer mais continuar com aquele loteamento. Então, o que acontece? Por elas terem um risco maior, elas acabam recebendo uma bonificação, né? Como é que eu vou atrair clientes para o meu loteamento, sendo que poucas pessoas ainda compraram? Ah, eu tenho aqui 100 lotes para vender. E aí a pessoa vai chegar para comprar um lote na minha mão e ela vai perguntar assim, quantos lotes que você já vendeu? Eu vou falar assim, nenhum, não vendi nenhum lote ainda. Então essa pessoa vai falar, você não vendeu nenhum? Você tem 100 e não vendeu nenhum? Esse negócio não sei não. E aí o que acontece? Eu vou ter que vender por um preço mais baixo para atrair os primeiros compradores, para atrair os primeiros interessados. Por quê? Porque aí quando uma outra pessoa chegar até mim e falar assim, quantos lotes você já vendeu? Eu falo assim, olha, eu já vendi 15 lotes. Interessante, né? 15 lotes já é um número. E aí eu vou falar, olha, eu já vendi esse lote aqui, eu já vendi esse lote aqui, eu já vendi esse lote aqui, já vendi esse aqui. E aí a pessoa vai começar a pensar, olha, esse loteamento deve ser bom, porque outras pessoas estão comprando. Então, quando eu estou lançando o meu loteamento, eu vou ter que colocar o preço dos lotes lá embaixo, eu vou ter que vender os lotes mais baratos para que eu atraia os primeiros compradores. Então esse lote aqui eu faço, venho aqui comprar lotes a partir de 10 mil reais. Aí veio o primeiro comprou, veio o segundo comprou e veio o terceiro comprou. Beleza, já tem 3 pessoas. Isso também as pessoas vão indicando umas para as outras, olha, vai lá naquele loteamento, eu comprei um lote lá fantástico, por 10 mil reais. O construtor me mostrou o RI, ele já tem toda a documentação, então vamos lá para comprar esse lote. E aí os próximos lotes, né? Aí o construtor, no caso eu que sou o dono da fazenda, eu vou poder ganhar um pouco mais. Porque aí quando chegar lá o 16º para comprar o lote, eu vou falar assim, olha, esse lote aqui era 10 mil reais, mas era o preço de lançamento. Agora ele está um pouco mais caro. Agora ele está 20 mil. Mas eu divido para você, faço uma condição boa. Então, aí a pessoa vai fazendo um preço médio. Algumas unidades ela vai vender mais barata para atrair os clientes, para que depois ela venda unidades mais caras, venda lotes mais caros. E é exatamente isso que acontece com o imóvel na planta. A construtora ou o construtor, ele precisa atrair os primeiros clientes. Porque senão, se ele começar a vender, e aí você chega lá, é um condomínio muito grande, e aí você vai perguntar, olha, qual apartamento aí que está à venda? E aí o construtor vai te falar, todos? Eu não vendi nenhum não, pode escolher, você pode comprar qualquer um. E aí você talvez vai pensar assim, nossa, será que esse negócio é bom? Ninguém comprou ainda? E aí o que a construtora faz? Ela baixa o preço dos primeiros imóveis, daqueles primeiros que são vendidos, para quê? Para que ela possa atrair clientes. E aí quando você chega lá no mapa do seu condomínio, né? O mapa do seu condomínio
É como se fosse tipo um tabuleiro de xadrez, assim. E aí você vai lá comprar, e aí a pessoa que está te vendendo fala, olha, aqui tem 20 apartamentos, mas esse está vendido, esse está vendido, esse está vendido, esse, esse, esse. E aí você vai falar, olha, então tem muita gente comprando, é realmente um bom negócio. Ah, eu vou querer escolher esse aqui. E aí o próximo cliente que for lá comprar, ele vai talvez comprar um pouco mais caro. Por quê? A construtora vai falar, olha, agora eu posso subir mais um pouquinho. Agora, o que acontece com o imóvel pronto? Por que ele é mais caro? Porque quando ele está quase ficando pronto, ou ele fica pronto, quando você chega lá para comprar, a construtora vai te falar assim, olha, de todos esses apartamentos que eu tinha à venda, eu só vou ter esses 5 apartamentos aqui. Por quê? O tempo foi passando, os primeiros foram comprando, o condomínio foi ficando povoado e aí a construtora vai subindo o preço aos poucos. Então, quando o imóvel está pronto ou ele já está aqui na fase de acabamento, os preços dos imóveis são muito mais caros. Então é importante você entender o porquê que ele fica mais caro para que você possa se planejar. Olha, se eu quero comprar meu imóvel daqui a 2 anos, por que eu não procuro um imóvel na planta, que talvez a obra não tenha começado ou que esteja na infraestrutura, porque aí eu vou aproveitar e fazer uma boa compra. Eu vou comprar um imóvel por um preço bem mais barato. Agora imagine, aí você não quis comprar aqui, aí foi vendendo mais, e aí num dia você chega lá para comprar e aí a construtora fala, olha, eu só tenho um apartamento à venda. Desse condomínio aqui com 100 apartamentos, eu só tenho o último. O que você acha? Ela vai vender barato ou vai vender caro? Ah, e uma outra coisa sobre formas de pagamento, sobre planejamento. Quando nas primeiras vendas, quando a pessoa vai comprar, e aí ela é a primeira ou é a segunda, a construtora tende a ser mais flexível, porque ela está querendo atrair. Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu não tenho dinheiro da entrada, a construtora fala assim, não, tem problema não, pode vir aqui que eu divido para você. Olha, eu queria dividir em 60 parcelas, não tem problema, eu posso dividir para você, para mim não é problema algum. Ou seja, quando ele está na planta, nas fases iniciais, você tem maior flexibilidade para pagar, né, como forma de pagamento. Agora, digamos que esse seja o último apartamento à venda. E aí chega você lá e fala assim, ah, eu não tenho dinheiro da entrada. A construtora vai falar, olha, me desculpe, mas eu não vou te dar, não vou dividir para você não. Por quê? Porque se ela divide para aquele cliente, pode ser que cheguem outros clientes que vão ter o dinheiro à vista. E aí por que ela vai dividir? Sendo que ela tem o último, sendo que ela já conseguiu dinheiro, né? Já recebeu o dinheiro dos outros apartamentos, então teoricamente ela não está tão apertada assim. Ela pode se dar o luxo de subir o preço do imóvel e também de dividir em menos parcelas. Por isso que imóveis prontos são bem mais caros que imóvel na planta. Existe uma outra diferença também, segura, existe uma outra diferença também, que é o seguinte, quando você compra um imóvel na fase mais inicial, por que as construtoras facilitam mais a entrega, né? Digamos que tenho 2 imóveis. Tenho 2 pessoas que compraram, né? Tá aqui o João e ele comprou o imóvel aqui. O imóvel vai ser entregue aqui. E até aqui, por exemplo, aqui tá 0 meses, né? Aqui vamos colocar, ele vai ser entregue com 3 anos, 36 meses. E aí, aqui ele já recebeu as chaves. Então, eu vou colocar uma casinha aqui, simulando que ele já recebeu as chaves, aqui 48 vezes. Então, o João comprou um imóvel em que o prazo de entrega dele é 36 meses, só que ele dividiu com a construtora em 48 parcelas. Ou seja, ele vai pagar todo mês a parcela dele. Aí vai chegar na parcela 36, ele vai receber as chaves e vai ficar, só colocar esse papelzinho aqui do lado, e aí ele vai ficar mais
12 meses pagando a parcela com a construtora. Ou seja, quando a construtora entregar o imóvel para o João, ela já vai ter recebido quase tudo que ela emprestou para ele. Porque parte do valor o cliente consegue com a Caixa e parte do valor ele pode parcelar com a construtora. Então, digamos que essa parte aqui as construtoras chamam de risco. E o que é o risco? Porque uma vez que a construtora entregou a chave para o cliente, ela não tem como mais obrigar ele a pagar, não entregando as chaves para ele. É como se ela falasse assim, olha, o imóvel já é do cliente, ele já está morando lá, eu não consigo mais tomar esse imóvel dele, nem consigo reter as chaves. Então, esse é um risco que eu vou correr. Pode ser que esse cliente não consiga me pagar, pode ser que ele tenha problemas financeiros e aí a construtora tem dificuldades. Então, para o João, que está comprando aqui nas fases mais iniciais, a construtora fala, não, eu divido para você em 48 vezes, porque quando você receber as chaves, o meu risco vai ser menor. Aí vamos pensar na Maria. A Maria, ela não comprou aqui quando estava em zero, ela comprou, digamos que estava aqui, ó. A obra já estava em andamento, ela já comprou no 24º mês. E aí, vão restar apenas 12 meses, no mês 36, ela vai receber as chaves. Muito provavelmente a construtora não vai conseguir esticar esse prazo muito, porque aí o risco dela vai ser maior. A Maria ainda pagou só 12 parcelas e agora ainda vão restar, por exemplo, se ela dividisse a mesma coisa que dividiu para o João, em 48 vezes, nós ainda vão restar 36 meses, 3 anos. Aí o que a construtora faz? Ela não divide em muitas vezes, ela divide em poucas vezes. Ela vai falar, olha Maria, para você eu divido só em 24 vezes. E o que acontece com isso? O João conseguiu dividir em 48, ou seja, ele conseguiu um prazo maior e a parcela dele é menor. A Maria, a construtora só liberou 24, porque ela já comprou num estágio mais avançado da obra. E aí a parcela dela fica maior. Então, por isso que é importante você se planejar. Se você quer comprar o seu imóvel daqui a 2 anos, daqui a 2 anos e meio, o momento ideal para você comprar é agora, porque talvez esse imóvel vai estar nas fases mais iniciais. E aí você me pergunta, tá Felipe, mas se eu não comprei, agora eu estou querendo comprar e o meu imóvel está na fase de construção. Beleza, então o momento certo é hoje. Por quê? Mesmo assim, talvez a Maria vai ter 24 vezes, mas se você for comprar um imóvel pronto, você não vai conseguir dividir nada. A construtora vai pedir esse valor à vista. Então, qual que é o ideal? É o quanto antes você puder comprar. Se você não comprou muito antes, mas o ideal é você comprar hoje, quando você ainda tem um prazo para começar a pagar as parcelas. Então, esse entrou no planejamento. Quanto mais você se planeja, menos problemas você tem para pagar. E aí, no final das contas, o que você deve fazer? Né? Vou apagar essa parte aqui. O que você deve fazer? Você deve comparar. Sempre compare. Eu estou aqui, te falei sobre alguns benefícios de um imóvel na planta, mas não é que seja verdade que o imóvel na planta é melhor do que o imóvel pronto. Você precisa comparar. Você precisa ter elementos para comparar. E o que você pode comparar? Você pode colocar aqui, por exemplo, preço. Você faz uma tabelinha. Preço. E aqui você puxa uma linha no meio. Qual que é o preço do imóvel na planta? Qual que é o preço do imóvel pronto? Aí você anota. Ah, outra coisa, pagamento. Qual que é a forma de pagamento do imóvel na planta? Muitas vezes a forma de pagamento do imóvel na planta é mais facilitado, você consegue dividir em mais vezes, você tem condições melhor de pagamento, mas você ainda assim precisa analisar, precisa colocar na ponta do lápis para que você tenha certeza que você está fazendo um bom negócio. Ah, uma outra coisa, documentação. Vou colocar aqui docs, documentação. É aquilo que eu te falei, quando o imóvel está na planta, muitas vezes a construtora ela quer incentivar que mais clientes venham comprar. E aí o que ela faz?
ela dá a documentação gratuita. Então aqui você não tem que pagar a documentação. Documentação eu já falei em outros vídeos, mas não custa reforçar. Ela fica em torno de 5% do valor do imóvel. Então é um valor que você tem que pagar para transferir o imóvel para o seu nome. Muitas vezes o imóvel na planta tem documentação gratuita. O imóvel pronto, você vai ter que pagar a documentação. Digamos que você está comprando um imóvel de 100 mil, aqui você vai pagar 5 mil reais. Aqui é gratuita. As formas de pagamento, tudo você tem que ir colocando. Aqui, por exemplo, você divide em 48 vezes. Aqui ou divide em 12 vezes ou então não divide. Então vai depender do imóvel. E aí você vai comparando. Esse imóvel aqui é 90 mil. Esse imóvel aqui é 100 mil reais. Porque ele já está pronto, ele é um pouco mais caro. E uma outra coisa que você deve avaliar é o seu custo com habitação hoje. Custo de habitação. Por que custo de habitação? Talvez você pague aluguel hoje. E aí se você pagar aluguel hoje e você compra um imóvel na planta, dependendo do prazo da entrega, não vale a pena. E aí você tem que contrabalancear. Por exemplo, o imóvel na planta vai ser entregue daqui a 2 anos. Então, 2 anos, aí você vai calcular. Então, se ele vai ter entregue daqui a 2 anos, eu vou ficar pagando aluguel por mais 2 anos. Então, você tem que falar assim, olha, o custo com habitação aqui vai ser 2 anos, dá 24 meses. Por exemplo, 24 meses de 500 reais, que vão dar 12 mil reais. Então, o que você tem que somar? No custo desse imóvel na planta, você tem que somar o custo de habitação que você vai ter nesse período. E para o imóvel pronto? Se o imóvel pronto, eu vou receber as chaves daqui a 2 meses, que é o tempo, às vezes, da documentação, aí eu vou pagar 2 vezes de 500 reais. E aqui vai ser 1.000 reais, que é o meu custo de habitação. Então, compare, você precisa comparar cada um dos itens para ver se realmente o imóvel na planta compensa ou o imóvel pronto. Isso aí você deve fazer, você deve se planejar. E o nosso objetivo aqui, o meu objetivo é te mostrar como você pode se planejar, para que você não tenha problemas na hora da compra. Então, compare, faça essas anotações. Se você tiver dúvida, mande para a gente, que a gente vai tentar e conseguir te ajudar nesse quesito. E o último assunto que eu quero cobrir com você no nosso vídeo de hoje é sobre como não correr riscos ao comprar um imóvel na planta. Que é exatamente esse último post-it que está aqui na pontinha, que é o risco do imóvel não ser entregue. O que acontece se o imóvel não for entregue? Felipe, beleza, você me explicou e eu vi que o imóvel na planta é mais fácil de comprar, muitas vezes ele está mais barato, mas e se o imóvel não for entregue? E aí que entra uma diferença, que é o tipo de crédito que você vai fazer. Porque existe um imóvel que você compra que ele corre o risco de não ser entregue. Sim, existe. Dependendo do imóvel que você comprar, você corre o risco de não ser entregue. Recentemente uma pessoa me mandou mensagem e falou: Felipe, eu comprei um imóvel que era para ser entregue há 3 anos e já tem 5 anos e ele ainda não foi entregue. Então, com certeza, essa pessoa comprou da forma errada. E aí, você não pode errar nessa hora. É o momento que você tem que se preparar. A diferença é do crédito associativo e do crédito avulso. O que é o crédito associativo? A própria palavra, ela já diz que é uma associação. Ou seja, no associativo, a Caixa mais a construtora se unem para construir um imóvel. Então, associativo, a Caixa mais a construtora se unem para construir um imóvel. A construtora, ela tem um projeto, ela está querendo construir um condomínio e ela fala: beleza, vou construir esse condomínio. Ela vai até lá a Caixa, mostra o projeto e pergunta: Caixa, você quer ser minha parceira nesse projeto? Vamos construir esse imóvel juntos?
e aí a Caixa fala, vamos construir esse imóvel junto. Então a Caixa Construtora constrói esse imóvel e aí caso aconteça algum problema, caso a construtora não consiga entregar, quem garante a entrega é a Caixa. Ou seja, é um banco federal, é o maior banco do país, então você tem a garantia da Caixa que esse imóvel vai ser entregue. Então você não corre riscos de comprar o seu imóvel uma vez que você compra no crédito associativo. Já no crédito avulso, como é que funciona? O próprio nome avulso, né, quer dizer assim, que é uma pessoa só, né, avulso, uma separada que está fazendo. Então, o construtor constrói esse imóvel sozinho e aí quando esse imóvel está pronto, completamente pronto, aí ele vai solicitar o financiamento no banco. Então quando você chega lá para comprar, o imóvel já está pronto e aí esse construtor vai solicitar o financiamento no banco. Então ele é feito de forma avulsa. Então avulso é apenas o construtor, associativo, quem constrói é a Caixa mais o construtor. Então, tome muito cuidado quando você for comprar um imóvel. Veja se você está comprando no imóvel no associativo ou no imóvel avulso. O associativo é, sem sombra de dúvidas, uma maneira muito mais segura para que você compre o seu imóvel. Olha, existem formas de comprar o avulso também? Existem. Ah, é seguro? Sim, desde que você analise a saúde dessa construtora, mas em termos de risco, o imóvel associativo, o crédito associativo, você tem muito menos riscos. Risco praticamente zero. Já no imóvel avulso, sim, existe o risco do construtor atrasar a entrega, dele não conseguir te entregar, tá bom? Então, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Espero ter coberto aí muitos assuntos para vocês. Espero ter deixado essa semente aí plantada para que você sim veja que a compra do seu imóvel ela não é tão simples, mas ela pode ser simples. Basta você se inteirar, basta você estudar e que bom que você está aqui ouvindo esse vídeo. Fico feliz. Mais um projeto, né? Mais um vídeo do projeto Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. E a gente volta na segunda. Sábado e domingo a gente tem um tempo de folga. Na segunda, 12h07, a gente volta aqui com mais um vídeo. Um forte abraço, um excelente final de semana e a gente se vê na segunda. Tchau, tchau!